Qual o critério que as livrarias usam para comprar um livro de uma editora? Elas compram de pequenas e de grandes editoras incondicionalmente? Olha, Mendel, boa pergunta. essa é uma pergunta realmente que está no coração. Essa é a pergunta, é uma das perguntas que traz a verdadeira verdade sobre o mercado editorial. Sim. Então, as livrarias, sei lá que critério elas usam, tá? As editoras tentam entender os critérios das livrarias, porque elas vão lá oferecer livros e muitas vezes o gerente de vendas, ou dono, ou responsável pela rede, sei lá, aceita o livro e às vezes não. E cada livraria, cada rede de livrarias tem seus argumentos e eles podem mudar com o tempo. Mas, de modo geral, a livraria procura um livro que venda ou que esteja sendo muito bem falado, muito bem criticado, que chame a atenção, de modo que a pessoa que entra na livraria, o livreiro entenda como a pessoa vai se interessar pelo que está ali. Mas isso, nossa, não tem regra, tá? E algumas livrarias trabalham 5 editoras pequenas, outras não. Algumas topam livros bem exóticos, bem diferentes, outras não. Então, isso cada focinho uma decisão, tá? Não tem uma padronização. E as editoras, o que elas fazem, é por isso que é difícil vender livro, elas tentam negociar, tentam convencer essas pessoas de que o livro que elas publicaram é excelente e que elas devem colocar lá na livraria, entendeu? Mas é um trabalho de convencimento, não tem nada nem incondicional, nem automático, nem nada. Quando é uma livraria pequenininha, né, que essas livrarias de um dono só, que não é uma mega corporação, é mais fácil você, até como autor independente, ir lá bater um papo com ele e você provavelmente ele vai, até pela empatia, né, Laura, dele ser pequenininho, sim, é o dono do negócio, sim, ele vai querer te ajudar, ele vai te dar um espacinho lá na livraria, nem que seja por uma semana. Pode ser, não é automático, mas pode acontecer. Nem que ele deixe lá uma semana para ver o que acontece. Quando é grande, são as grandes redes, a distribuição é centralizada em uma cidade, em um estoque da empresa, e ela distribui para todas as lojas. Aí precisa de nota fiscal, precisa de uma série de burocracias que só uma editora consegue ter, né? Aí ela não vai ter essa boa vontade, né? E muito plá. Vai o vendedor lá, isso, com pastinha, com livro. O vendedor da editora, às vezes, passa o dia lá dentro de cada livraria tentando vender e muitas vezes não consegue. Exatamente. Algumas vezes a livraria pega um livro, não pega outro, às vezes não pega nenhum. E tem redes, é uma luta isso. E tem livrarias, né, tem lojas que só acabam pegando o seu livro mediante você pagar para ter espaço dentro daquela livraria. Também. As livrarias tentam vender. Eu não sei como é que elas vão sair da pandemia, né? Mas, de modo geral, as livrarias tentam vender o espaço em suas vitrines, ponta de gôndola, não sei o quê, como supermercado, sabe? Não tem glamour nenhum. Quem paga mais tem mais espaço na livraria. Varia também isso, tá? Algumas livrarias aceitam qualquer um, outras não. Elas fazem também uma curadoria dos possíveis autores, possíveis livros, possíveis editoras que comprem espaço. Mas não é um jogo fácil, não. Aliás, é dificílimo. E, aliás, é por isso que a gente diz que esse não é um caminho muito possível para autores independentes percorrerem. Ir até livrarias é uma trabalheira dos infernos. Mais ou menos isso. Olha, a Cristiane está perguntando se na Alemanha as editoras aceitam originais de autores independentes ou só de agentes literários. Aceitam de autores, sim. A Europa é um meio termo entre o que a gente experimenta aqui na América Latina e o que existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as editoras quase que só trabalham com agentes literários. Então, o editor, a filtragem que o editor faz é só a partir do que o agente apresenta. Dificilmente um editor se dá o trabalho de abrir um original que não chegue pelas mãos de um agente. Isso nos Estados Unidos. Na Europa acontece.
Na Europa, sim, o editor pode pegar um livro que venha por agente, claro, mas também pegar um livro que venha direto do autor ou da autora, se tiver com uma boa carta de apresentação, se tiver a ver com a linha editorial, o editor senta e dá uma olhada. Então, eles não têm essa barreira tão enorme em relação ao autor apresentar sua própria obra. Claro que tem que ser feito de forma impecável e muito profissional, mas eles aceitam, sim, eles olham. E aqui no Brasil, e também na Argentina, no México, o México é mais parecido com o Brasil do que com os Estados Unidos. As editoras aceitam muito mais originais que chegam direto de autores do que de agentes, porque não há nem tantos agentes assim. O nosso meio editorial tem poucos agentes e os autores, elas mesmas procuram as editoras diretamente.